Beba com moderação. Na Paraíba, 12:01. Confirmando 12:01. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, 12 de janeiro de 2023. O F5 está no ar e você confere agora os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E começa a aparecer os primeiros nomes dos envolvidos financiadores do terror domingo em Brasília. A agência Lupa aponta o deputado estadual reeleito Valber Virgulino do PL, partido de Bolsonaro, entre os que apoiaram os atos golpistas no Distrito Federal. Advogados e juristas acionam o Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão da posse do deputado Valber Virgulino. Ex-primeira-dama e suplente de deputado federal, a jornalista Pamela Bório, também é uma das organizadoras dos atos terroristas em Brasília, diz reportagem da Globo News. A maioria quer paz. Pesquisa do Datafolha afirma que 93% dos brasileiros condenam atos golpistas e 87% defendem prisões de bolsonaristas. Tropa de choque da Paraíba desembarca em Brasília com 30 militares para reforçar a segurança contra ações terroristas. Os militares embarcaram ontem em avião da FAB. E daqui a pouco as imagens. Há quem diga, os maldosos, os covardes, que eles embarcaram de ônibus. Hotéis de luxo, sorvetes e cosméticos. Ex-presidente Jair Bolsonaro gastou 27,6 milhões de reais no cartão corporativo, revela a quebra de um dos sigilos de 100 anos. O presidente e a primeira-dama estavam tomando sorvete com ouro e os cosméticos eram de outro planeta. Distribuição de renda adicional de 150 do Bolsa Família começará a ser pago já no mês de março para famílias com filhos de até 6 anos de idade. Importante obra estruturante. O governador João Azevedo autoriza a licitação com investimento de 210 milhões de reais para a implantação do arco metropolitano. A obra é fundamental para reduzir o tráfego nas rodovias que ligam João Pessoa a Natal e Campina Grande. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber a secretária de Habitação Social do município de João Pessoa, Socorro Gadelha. E não saia de casa sem saber. Líder no varejo, vendas do comércio paraibano no mês de novembro registram o maior crescimento do país no volume de vendas e também no varejo ampliado, revela uma pesquisa do IBGE. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia.
Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Tiago Moraes. E a produção é dela, Juliana Carneiro. A edição é de Cógenes Lira. E a sonoplastia é do nosso Araponga, o homem que só quer comer camarão do Comedoria do Cabeça, Luciano Coxinha. Você pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook. No YouTube. E no Instagram. E no Twitter. Também. E você quiser mais, você só procura no F5 Online. Nós aqui acreditamos na força do diálogo. Do respeito. E acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas. Fábio Bernardo. A Juliana não quer sambar. Petrônio Torres. Muito bem, Luciano Coxinha, são 12 horas e 7 minutos. Oi? Eu tô com sede, Coxinha. Não vai, Pega não, sua velho. aguinha, deixa. Pega lá, Lulu, pega lá. Fala a hora. A hora, né, meu filho? Vai embora? 12 horas e 7 Vem minutos. só a escalada e já ir embora pra casa. Não, Coxinha. Você tem que dar aquela segurada pra poder molhar o bico, né? Salivar. Um pouquinho de água não faz mal a ninguém. Mas, minha gente, desculpas. Olha, quem diria, hein? Quem diria, quem apostava ontem aqui, alguns dos nossos ouvintes mandaram mensagem pra cá, mandaram áudio, sugerindo que o Cabo Gilberto estaria aí envolvido. Nós aqui dissemos que não acreditávamos. E eis que surge o nome do deputado estadual Valber Virgulino, com pedido, inclusive, para que ele não tome posse. Daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, porque antes, Luciano Coxinha, passa aí pra gente, manda ela pra gente passar os nomes da nossa equipe, dos nossos reprodutores, dos nossos parceiros que reproduzem, retransmitem o F5 todos os dias de segunda a sexta, tudo começando pela Rádio Pop FM aqui de João Pessoa, 89.3, tem também a Rádio Oliveiros FM, Oliveiros 87.9, Rádio Caruá FM de Solidade 90.1 e também a Rádio Pombal, a 104 FM em Pombal, e ainda a Rádio Angelim de Souza 102.3. Um abraço a todos de Souza. Ontem o Souza empatou com o Botafogo lá no Marizão 1-1. Temos também ainda as rádios alternativas, como a Magia aqui de Mangabeira, a alternativa também de Mangabeira e de José Américo, a Nativa do Geisel. Temos as webs, a Cultura da Paraíba, a Voz da Verdade, a Mundial Gospel, a Rádio Voz News, a Vida Guarabira, a Rádio AD e também a Rádio Terra da Gente. Mas se você não quer, ou se você não se contenta em só nos ouvir, quer também nos ver, quer ver Juju, quer ver Fabão, que daqui a pouco está por aqui, quer ver Rui Dantas, que também daqui a pouco chegam. Como é que nosso ouvinte, o nosso telespectador, o popiano, a popiana, pode fazer, Coxinha, para também nos ver? Fala aí, Coxa, boa tarde. Boa tarde, Petrônio Torres, Juliana Carneiro, Fábio Bernardo, Rui Dantas. Boa tarde, João Pessoa, boa tarde, Paraíba, você nos 4 cantos do mundo ouvindo a gente através dos aplicativos de rádio, TuneIn, Rádiosnet, entre outros. Rádio Pop FM 89.3, João Pessoa. E também você pode nos acompanhar, e você que também está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, é super fácil, F5 Online, F5 Online. Vai lá, aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, aperta o sininho, compartilha para os amigos, chat liberado, aberto para todo mundo. E o Fabão chegou, daqui a pouquinho ele dá uma boa tarde para todo mundo. Dá, Coxa. Agora temos imagens hoje para quem vai nos acompanhar, para quem já está nos acompanhando no YouTube. Temos o que Imagem hoje? de quê?
Temos algumas imagens para os nossos ouvintes sobre os policiais do choque, né? Que embarcaram ontem. Tem imagens deles Aqueles aviões de guerra saindo mesmo, né? do avião da FAB, e eles lá chegando lá no quartel lá, eles justamente, eu acho que é a pessoa que deu essa informação, está implantando essa informação, eles desceram lá no aeroporto em Brasília e foram de ônibus até o local de destino, né? Mas teve aqueles maldosos ontem que colocaram imagens aí nas redes sociais dizendo que os policiais embarcaram de ônibus. A maldade desse povo. Fake news hoje tem vida curta, gente. Fake news hoje é desmascarado logo, ou desmascarada logo. Cadê? Já tá na tela? Olha aí, olha a besteirinha que os meninos embarcaram. Avião gigantesco. Foram 30, não é isso? 30, da Força Nacional de Segurança. E o secretário de Segurança Pública, Jean Nunes, não descartou a possibilidade de mais homens, mais militares embarcarem para Brasília, Fabão. Ontem houve quem postasse os militares embarcando de ônibus. Uma maldade, Fabão. Boa tarde. Boa tarde, Pepa Torres. Boa tarde, Juliana Carneiro. Boa tarde, Luciano Coxinha, Rui Dantas, ouvintes, espectadores do F5, na Paraíba, fora da Paraíba. Quem tem boca diz o que quer. Quem tem acesso à rede social posta o que quer. Quem tem celular posta o que quer. Posta o que quer. Agora, o bacana... Fica feio depois, né? O bacana é que as coisas, né? Hoje, as informações são muito rápidas, né? Acabou-se aquele tempo da comunicação não ser horizontalizada, né? Hoje todo mundo desmente qualquer mentira facilmente. É muito fácil desmentir e, infelizmente, num instante tão politizado pelo qual vive o nosso país, tem gente que usa as redes sociais apenas para propagar fake news, para espalhar mentiras. Eu quero pedir permissão a vocês. A gente vai falar muito sobre os atos terroristas, os atos golpistas, o nome do deputado estadual Valber Virgulino na mídia nacional, infelizmente para nós, para o nosso estado, a ex-primeira-dama da Paraíba, Pamela Bora. E ontem apostavam que era Valber Virgulino, aliás, que era Cabo Gilberto ontem aqui. Né? Falaram, sugeriram, enfim. A gente tem muito para falar sobre isso, mas deixa eu pedir licença a vocês para fazer um desabafo enquanto consumidor, enquanto cliente da Claro. Que zerda, com Z, tá acontecendo com a Claro na Paraíba, minha gente? Depois que chegou esse tal de 5G, a Claro não pega em muitos lugares da nossa cidade, Petrônio Torres. Aqui na Alfredo Ferreira da Rocha, você tem um celular 5G, que eles dizem que é 5G, você tá na Alfredo Ferreira da Rocha, nem o 3G pega. Aqui na principal dos bancários, Pepe, eu frequento uma padaria há muito tempo. Quando eu entro na padaria, dentro da padaria, na principal dos bancários, Pepe, eu não consigo passar uma mensagem de WhatsApp. Isso em vários locais da cidade de João Pessoa. Nesse modelo. Rapaz, eu já tive Oi, Coxinha. Recentemente tinha Vivo, depois fui pra TIM, porque todo mundo dizia que a Claro era a melhor que tinha, porque a Claro é boa demais, a Claro é a melhor que tem. E essa Claro tá uma zerda. Claro que não. Tá uma zerda, rapaz. Eu quero saber qual dessas operadoras, qual dessas porcarias prestam pra eu poder migrar. Porque a gente, Petrônio, o tempo todo precisa estar conectado. E quando eu falo a gente, eu não me coloco apenas na condição de jornalista, de radialista, de comunicador, não. A gente que é pai, né? A gente precisa estar ali tangendo os filhos da gente para saber como é que tá. A gente que trabalha com informação, enfim, todo mundo precisa ter uma boa comunicação. E a gente paga caro, meu irmão. Se eu mostrar para você a minha fatura da Claro, que eu pago entre telefone celular, TV por assinatura, que é a NET, claro, né? TV por assinatura e internet em casa, eu pago uma fortuna, meu irmão. E o serviço não presta. Eu queria que aparecesse um cristão de Deus para dizer: Fábio, migue para tal operadora que essa presta. Eu já passei pelas 4, né? Já passei pelas 4, todo mundo me vendeu a ideia
que a Claro era muito boa, e pra ser sincero, até um dia desse era muito boa mesmo. Mas depois que chegou esse tal de 5G aqui, que eu não vi, e eu troquei o aparelho, Petrone, já é 5G. Já pego o sinal 5G em alguns lugares. Mas pra mim tá do mesmo jeito. A conexão com a internet. Aliás, tá do mesmo jeito, não tá pior. Porque em muitos lugares a gente não consegue abrir a internet. Sabe? Então eu queria inclusive saber, você ouvinte do F5, manda mensagem para o WhatsApp aqui do programa, o 88098989. Fabão, a melhor operadora é essa, nenhuma presta. Qual é a pior operadora, qual é a melhor operadora? Pra gente poder aí, pra nos ajudar a quem tá com um problema assim como eu, com essa Claro. Meu Deus do céu, essa Claro tá de fato uma zerda, viu, seu Petrônio Torres? São 12 horas e 17 minutos, Juliana. Pedir para as pessoas mandarem mensagem de áudio para o F5, 88098989. Daqui a pouco a gente começa a liberar as primeiras interações. Vamos bater um papo hoje sobre habitação na cidade de João Pessoa. Doutora Socorro Gadelho, uma das grandes figuras. A sua madrinha, Luciano Coxinha? A madrinha do Luciano Coxinha, doutora Socorro Gadelho, uma das mentes mais brilhantes da cidade de João Pessoa, da Paraíba, no quesito habitação. Experiência fantástica, já passou por vários cargos. É uma das figuras, a meu ver, de proa da equipe do prefeito Cícero Lucena, e a gente vai saber como é que tá construções de novos imóveis em João Pessoa, quem não tem uma casa própria, como é que deve fazer aqui em João Pessoa, enfim, a gente vai dar um F5 geral aqui daqui a pouco com a doutora Socorro Gadelha. Sim, as imagens dos policiais da Paraíba. Isso, bacana. Sem som não, né, Coxinha? Só vou narrando, a gente tá mostrando vídeos agora. 30 integrantes da tropa de choque da Polícia Militar da Paraíba adentrando o avião da FAB, embarcando para Brasília para se juntar nessa força-tarefa nacional contra os terroristas, contra os atos golpistas lá em Brasília. Coxinha tá mostrando aí fotos, inclusive, dos integrantes da tropa de choque, comandantes da polícia, o secretário Jean Nunes, enfim, porque ontem surgiu aí uma fake news dizendo que os policiais da Paraíba estavam indo para Brasília de ônibus. Coxinha está colocando, inclusive, já as imagens de ontem, eles chegando já em Brasília, já estão na capital federal, tá aí o ônibus conduzindo os nossos policiais, o ônibus da Força Nacional, fake news desmentido. Tá a nossa PM da Paraíba sendo representada, se juntando, inclusive, Petrônio, a outros 60 integrantes da Polícia da Paraíba que já fazem parte da Força Nacional. Nesse caso, tá aí Coxinha colocando as imagens, bandeira da Paraíba, bandeira do Brasil. São 90 policiais da Paraíba participando dessa força-tarefa para preservar a democracia brasileira lá em Brasília. Luciano Coxinha, 12h19, cadê a vinheta dela? Naquele ritmo bem animado, Coxa. A Juliana não quer sambar. Samba Juliana, samba Juliana. Samba Petrônio Torres. Fala, Juju. Boa tarde, meu povo. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Luciano Coxinha, todo mundo que está acompanhando a gente na 89.3 FM e também no canal F5 Online do YouTube. Hoje tem sorteio de ingressos, viu, minha gente? E a gente vai fazer uns sorteios aqui de ingressos para cinema. Aqui a gente tem Qual é o filme, Juju? Esquema de Risco, rapaz. Tem uns nomes em inglês Ei. aqui que eu não vou nem me arriscar. Inacreditável. Dava pra situar o atual momento que vive a política brasileira. Bem Esse esquema de risco. bem adequado. Esse esquema de risco que os nossos bolsonaristas antipatriotas, E amanhã temos golpistas, ingressos. terroristas. Amanhã teremos ingressos para o Sol. Como é Só Forró o nome? É lá na Domus, Lá na né? Domus, né? Isso. Quais são as atrações, Petrônio Torres? Catiguel, vai ter calcinha preta. Olha, vai Dorival Dantas, vai ter limão com mel. É muita forró de primeira. gente boa, né? Pois bem, quem dera a gente pudesse começar o dia com, né, todos os dias com boas informações e falando só de festa, mas olha só,
na cúpula do terrorismo, viu, minha gente? De acordo com a reportagem divulgada ontem pela Globo News, o deputado estadual reeleito faz parte da cúpula dos que organizaram os atos terroristas realizados no último domingo, assim como a ex-primeira-dama e suplente de deputado federal, Pamela Bório, também foi apontada como uma das organizadoras dos atos terroristas do último domingo. Ô Juliana, eu queria entender uma coisa, falando muito honestamente com vocês. Em relação ao deputado Valber Virgulino, ele aparece, inclusive a Coxinha está colocando agora, quem está nos acompanhando no nosso canal no YouTube, imagens veiculadas ontem na TV Globo, no jornal da Globo, tá ali a marcazinha da Globo, o deputado Valber Virgulino aparece lá no meio de outros parlamentares. A minha dúvida é o seguinte: Valber Virgulino está sendo apontado, está sendo investigado, está no olho do furacão por organizar os atos antidemocráticos ou por difundir os atos democráticos. Ao contrário da Pamela Bório, o Coxinha também tem uma imagem, Pamela Bório, que também foi notícia ontem na Globo News, tá na capa do jornal O Globo de hoje, Coxinha tá mostrando aí. Pamela, ao contrário do que eu entendi, Petrônio, é bom a gente deixar muito claro, sim, pelo que eu entendi, Pamela está sendo sim acusada, investigada de ser uma das organizadoras dos atos antidemocráticos, do terrorismo de Brasília. E Valber Virgulino está sendo, pelo que eu entendi, está sendo investigado por apoiar, por propagar, por difundir, inclusive, através das redes sociais, os atos bolsonaristas. A meu ver, há uma diferenciação, ao meu ver, de quem organizou e quem está divulgando, quem está propagando e está apoiando. É fato, verdade isso que você fala, corrigindo, inclusive, minha fala anterior. O apontamento do Valber Virgulino em relação aos atos de domingo é de exaltação, de compartilhamento de vídeos e elogios, né? Elogios nas suas redes sociais pela destruição que foi causada no último domingo. Há postagens nas redes de Valber Virgulino falando o seguinte: o povo pelo povo em sua fúria incontrolável, né? E um claro apoio ao que aconteceu, né, as invasões que aconteceram nos prédios dos 3 poderes em Brasília, do Congresso, do Palácio do Planalto, do STF. E ele foi apontado, ele está sendo investigado, na verdade, não por instâncias de segurança, não por instâncias oficiais, mas por uma agência de jornalismo investigativo, a agência Lupa, que, na verdade, é uma agência de checagem, né? Exatamente. E ele aparece como um dos deputados, assim como os outros que foram colocados aí na tela, todos do PL, Carlos Jordi, Sargento Rodrigues e Nicolas Ferreira, também são apoiadores do ato terrorista que aconteceu no último domingo. Enfim, mas, embora esteja ainda no campo da investigação, ele já foi pedido que não tem informações, Fábio Bernardo, de qual partido entrou com a representação para que ele não possa assumir o cargo de deputado após o fim deste atual, né? Quando ele deverá assumir a reeleição. Na verdade, quem está solicitando, inclusive entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, foi o grupo Prerrogativas. É um grupo de advogados que defendem a democracia, que está acionando instâncias jurídicas para que Valber Virgulino não assuma o mandato de reeleição de deputado estadual aqui na Paraíba. Há, inclusive, informações de que a Procuradoria-Geral da República já estaria encaminhando essa solicitação aos tribunais superiores na tentativa de impedir a posse do deputado Cabo Gilberto e outros deputados. Você citou, inclusive, nomes de outros deputados, o Carlos Jordi, que é deputado federal pelo Rio de Janeiro, ele é do PL, também o André Fernandes, do PL do Ceará, e o Nicolas Ferreira, do PL
de Minas Gerais. Inclusive, essa notícia, como eu disse, foi veiculada pelo jornal da Globo, o jornal da Rede Globo de televisão. Agora, eu estava lendo aqui, estou procurando, Juliana Carneiro, ouvintes do F5, ainda relacionado ao deputado Valber Virgulino. Petrônio lembrava muito bem que ontem teve gente que mandou mensagem para cá sugerindo que o deputado Cabo Gilberto poderia estar por trás do financiamento dos grupos que saíram da Paraíba e participaram de atos antidemocráticos lá em Brasília. E a gente, obviamente, tem que acompanhar todo o desenrolar do que está acontecendo aqui em relação ao deputado Valber Virgulino. Eu leio uma notícia aqui no blog Política com K, do nosso colega Allan Kardec, que um deputado estadual decidiu que vai pedir a cassação de Valber Virgulino. Allan Kardec, em seu blog, não cita quem é esse deputado, mas traz uma citação. Meu querido Petrônio Torres, estamos fundamentando uma representação no Conselho de Ética e assim que a próxima legislatura iniciar, irei pedir a cassação do parlamentar, no caso Valber Virgulino, no lugar de quem defende golpe de ditadura, não é o lugar de quem defende golpe de ditadura, não é o parlamento, um deputado teria dito ao jornalista Allan Kardec. Mas o fato é esse. O deputado Valber Virgulino, desde ontem é apontado pela agência Lupa, que é uma agência de checagem nacional, internacional, e também por veículos de comunicação, citamos agora mesmo, por exemplo, a TV Globo, como parlamentares que estiveram apoiando os atos antidemocráticos, e a informação mais recente é que o grupo de advogados Prerrogativas está acionando o TSE, o Supremo Tribunal Federal, para que o deputado Valber Virgulino não seja empossado em fevereiro, Pepa. E aí, vai dar em alguma coisa, Pepa Torres? Ô, Fábio, é difícil de opinar. Não é fácil caçar parlamentar. Não é fácil caçar alguém com mandato. Agora, se surgirem evidências fortes de que não só Valber Virgulino ou outros parlamentares, outros políticos financiaram os terroristas em Brasília, suas idas até a capital federal, o bambu geme, meu irmão. O bambu geme. O bicho pega. Ibanez Rocha, governador reeleito do Distrito Federal, que o diga. Tá aí, fora do mandato por 3 meses, correndo o risco de não mais voltar a sentar na cadeira de governador do Distrito Federal. Então, meu amigo, gato molhado tem medo de teto de zinco quente, Juliana Carneiro. Então, o deputado Valber Virgulino vai se preparando, porque a rebordosa não será pequena. Não só ele. Outros nomes, tenha certeza disso, outros nomes aparecerão. São 12h30. Eu li em algum canto uma resposta, uma fala do deputado Valber Virgulino. Confesso que não estou achando. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, cumprir o nosso primeiro bloco comercial. Vou dar uma procurada e quem sabe, né, Ju, a gente pode até tentar um contato com o deputado Valber Virgulino, porque o programa aqui é assim, a gente quer ouvir sempre os dois lados, para a gente deixar você muito bem informado. O nosso objetivo é trazer informação sem sair por aí acusando, difamando as pessoas. Mas antes, coxinha, do intervalo comercial, aqueles recados básicos de sempre aqui no F5. Para uma vida com mais saúde e bem-estar para sua família e seu negócio, chame a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean, você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle sim!
Agora 12h31 na Paraíba, meu amigo, minha amiga, descubra por que a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo. Ela é suave, é transparente, é aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. E tem mais, agora você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar pro meu amigo Cícero, o homem da Boa do Brejo. Anota o telefone dele, Pepa, 98801 3717, ou então acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo, coxinha, é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso, chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia, e você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h32, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. A melhor batida das férias vai ser na Arena Beach Fest Celebration, dia 13 de janeiro. Com Matuê, Teto, Hungria. Corra e garanta seu ingresso antecipado nas lojas Miyoshi ou pelo site ingressos.mip.com.br. Arena Beach Fest Celebration. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Só você não vê. Show de abertura Tuaregs. Ingressos e mesas da Secretaria do Clube Cabo Branco. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, Chama Clean. para uma empresa sem, Chama Clean. para uma vida sem, Chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no suplitinho. quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. Prédio
controle profissional de pragas é na Clean. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam o show mais esperado do verão. Decida! Zezo e Beto Barbosa, 14 de janeiro, no Clube Cabo Branco. Abertura com Léo Barreto e Felipe Rossi. Zezo e Beto Barbosa. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Tem uma carta pra lembrar. Informações 3031-5948. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petrônio Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 12h37. Luciano, achei aqui, viu, Coxinha? O deputado paraibano Valber Virgulino conversou, e a gente sempre faz questão de dar o crédito aqui, com a reportagem do portal Clique PB. Valber classificou como ilegítima e infundada uma petição realizada pelo grupo Prorrogativas contra ele e outros parlamentares do país. Vou direto aqui às aspas do deputado Valber Virgulino em entrevista ao Clique PB. Tô tranquilo, sei do que fiz e o que não fiz. Sempre respeitei a lei, sempre respeitei as instituições. Eu li a petição, não vi. Pelo contrário, minha postagem ela foi a mais isenta possível. Como sempre, sempre agi com responsabilidade, foi o que disse o deputado Valber Virgulino, que está acusando o PT, o Partido dos Trabalhadores, a quem ele taxa a legenda de organização criminosa, de estar por trás desta ação feita pelo grupo de advogados Prerrogativas, ação impetrada no Tribunal Superior Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal, para que Valber Virgulino, aqui da Paraíba, e outros parlamentares, Brasil afora, não sejam empossados. E aí a gente vai ter que esperar o desenrolar dos fatos, tanto no TSE quanto no Supremo Tribunal Federal. Valber e esses outros parlamentares estão sendo acusados de incentivarem, de apoiarem os atos antidemocráticos, atos terroristas que aconteceram na capital federal no último final de semana. 12h39, Juju vai trazer daqui a pouco a notícia dos gastos do ex-presidente Bolsonaro com cartão corporativo. Mais de R$1 milhão em um hotel, um monte de dinheiro numa padaria. Você vai saber de tudo daqui a pouco, porque agora, Coxinha, é a hora e a vez dos nossos ouvintes e espectadores aqui no F5. Se prepara para liberar as primeiras interações. Chegou aqui uma mensagem de texto da nossa ouvinte Rejane Souza, que diz: boa tarde. A Vivo também não fica atrás, Fabão. Tá horrível. As lojas da Vivo estão cheias o tempo todo. As pessoas estão reclamando sobre o tema que eu trouxe aqui em relação o péssimo serviço prestado pela Claro e pelas demais operadoras aqui na cidade de João Pessoa. Primeiro ouvinte dessa rodada, Luciano Coxinha. Tá em ordem, Juju, aqui? Tá conectado o Bluetooth. Ele, o meu amigo, prefeitão do Castelo Branco. Fala, Kiko. Alô, boa tarde, meu irmão.
Boa tarde, Fábio Bernardo, Juliana, Petrônio Torres, Rui Dantas e Luciano Coxinha. Kiko do Castelo Branco, participando para dar audiência a esse programa maravilhoso, mais do que já tem. Mais uma boa do governador João Azevedo, principalmente em parceria com o prefeito Cícero Lucena. Essa ação de mobilidade, eu digo às pessoas que esses 4 anos de governo de João agora é só para construir, porque o primeiro mandato dele, ele passou aquele tempo todinho salvando vida com a pandemia. Era vacina, era comida tá na mesa, era restaurante popular, era hospital, era leite. E aí, meu amigo, isso aí passou e João agora vai construir uma nova Paraíba. Eu vejo como essa maneira de uma nova Paraíba ser construída agora, nesses 4 anos de João Azevedo. Moro nessa Paraíba e admiro quando a pessoa faz por ela, seja onde for, de Cajazeira a Cabedelo. Kiko do Castelo Branco. Valeu, meu prefeitão Kiko aí do Castelo Branco, preparando o Bloco da Saudade que vai sair, se não me falha, na sexta-feira, viu, Kiko? De cabeça, acho que é na sexta-feira, antes do Carnaval, o Bloco da Saudade lá no Castelo Branco, na Hortêncio Ribeiro, e a gente vai divulgar muito ainda aqui no F5, Kiko. Kiko fala da obra do Arco Metropolitano, obra que foi autorizada o processo licitatório hoje pelo governador João Azevedo, num evento no Shopping Sebrae, no auditório do Shopping Sebrae, uma obra de 210 milhões de reais. O governador lançou oficialmente essa obra, autorizou o processo de licitação e quem sabe aí já nos próximos meses essa obra já não esteja sendo tocada aqui na Paraíba, que vai desafogar muito o tráfego de veículos. Quem chega em João Pessoa, por Santa Rita, por Natal, enfim, uma obra bacana do governo do estado da Paraíba. Fabão, nenhuma presta, um horror em relação às operadoras de telefonia aqui em João Pessoa, é o que diz a nossa ouvinte Penha Roseno. Fabão, a Clara é uma zosta, é o que diz o meu amigo Moab Barbalho, na escuta do nosso programa. Galvão Locações também está na escuta. Alô, meu amigo Galvão Locações, lá no Castelo Branco. Esmeraldo Gomes, vá me atualizando em relação aos jogos, ou pelo menos ao jogo do Botafogo. É amanhã, né, Esmeraldo? Acho que é amanhã, né? Botafogo e Ercílio Cruz. Me atualiza aí, dá um F5, Esmeraldo Gomes. Botafogo que ontem o time principal empatou com o Souza em 1-1 no estádio Marizão, na estreia do Campeonato Paraibano. E o Alto Esporte, aqui em João Pessoa, no Almedão, empatou em 1-1, mesmo placar de Souza. Desta vez o Alto Esporte empatando com a Queimandense. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Janderlan Oliveira de Mangabeira, e ele fala aqui no F5. Solta, Luciano! Boa tarde, programa F5, Janderlan Oliveira de Mangabeira. Fabão, a melhor operadora, na minha opinião, é aquela em que a cor predominante é azul, que eu não vou dizer o nome, que ela não me paga, ela não me dá comissão não. Mas já passei por todas as outras operadoras e aquela que a cor predominante é azul, é a que está me atendendo em toda a Paraíba. Trabalho viajando, através de localização GPS. Tá funcionando legal. Agora essa nova tecnologia 5G eu não fiz a migração não. Preferi ficar com a 4G mesmo. Valeu, meu amigo Janderlan Oliveira de Mangabeira. Qual é a azulzinha, hein? Eu acho que é a TIM, é? É azul, é? Rafael Jaburu tá dizendo, Fabão, fica peixe, quando privatizar vai melhorar, era o que falavam, mas realmente é privatizado há muito tempo, meu amigo Rafael Jaburu. Deixa eu mandar um abraço aqui para quem, Socorro? Ah, não, já estão mandando mensagem para a doutora Socorro Gadelha, daqui a pouco a gente fala com a doutora Socorro Gadelha. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Everaldo Júnior da Clarice Cosmético. Rapaz, o shampoo, condicionador para a barba, meu amigo Everaldo Júnior, tá funcionando bacana demais. O Pepa ontem tava utilizando o shampoo afrodisíaco, não foi, Pepa? Foi.
Eu ia dizer Bingo. Tá vendo aí, Everaldo Júnior? Bingo, meu amigo. Everaldo. Deixa eu abraçar também o meu amigo Joe Camilo no Conde. Joe, um abraço pra você, meu irmão. Mais ouvinte aqui no F5, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Oi, Fábio, boa tarde a todos aí da bancada, do Pop. Fábio, eu queria fazer um apelo aí, rapaz, para a prefeitura, a CEDURB, meu amigo, para ordar chamar o feito à ordem ali com relação à calçadinha da praia. Meu amigo, está intransitável. É moto, a gente anda com cuidado com uma criança para não bater, para não sofrer um acidente. É patinete. Meu amigo, agora botaram um ônibus que faz um circular. Esse ônibus trava ali, vizinho Esse modelo. ao Largo Tambaú, trava, não tem quem ande, não tem quem entre, né, de carro. Olha, tá um negócio desgraçado. Né? Então, faço apelo aí para que a CEDURB ponha a ordem. A calçadinha tá cheia de carro, de ambulante, de caipirosca. Olha, e tá um negócio desgraçado. Os bancos do calçadinha tá cheio de ambulante, não tem onde a gente sentar. Olha, tá difícil. Tá uma imagem feia. Então, que você faça um apelo aí, pelo amor de Deus. Inclusive, acho que a Delta até já falou no programa dele, mas eu fui ontem, encontrei até o grande repórter, né? O Albemar Santos. Então, fica aí meu apelo. Valeu, meu amigo professor René Aquino. Pepa, você que mora ali naquelas bandas, você que mora em Manaíra e frequenta também Tambaú, as calçadinhas. Tá nesse modelo mesmo, Pepa? Rapaz, não tem o trânsito. Você já viu, claro, por TV, o trânsito da Índia? Já viu? Sim. Pronto, é nesse modelo. O trânsito ainda é animal, é menino, é carroça, é carro, é bicicleta, tem de tudo. Tem de tudo. Agora, Pepa, a cidade também tá pipada de turista. É, fato. Além de estar muita gente de férias, né? A meninada tá de férias, os pais levam, enfim. Eu não sei não. Dá pra organizar, Pepa, mais ali? Rapaz, dá. Agora, assim, Fabão, vai pedir o que o povo? Vai pedir o quê? Os ambulantes, não. Aí tem como você resolver. Agora, pedir ao povo que no trânsito de bicicleta, de velocípede, sabe, aqueles carrinhos de passeio, aqueles pedalinhos lá que... Enfim, amigo, tem de tudo. Só não tem automóvel, né, porque é proibido. Mas o resto tem. O resto tem, né, Pepa? Skate, patins elétricos, tem de tudo. Pedir ao pessoal da CEDURB, viu? Alce Xavier, não sei nem se dá o que fazer, porque realmente a cidade tá pipada de turista e também os próprios habitantes, a meninada de férias, aí os pais levam pra lá pra passear na praia, enfim, é complicado. E só vão pra ali, meu irmão. É um ponto legal, né, João Pessoa? Olha o trânsito ainda. Pronto. É o Largo de Tambaú, tá? É do mesmo jeito. Não aumenta, não. Aí é do mesmo jeito. Só não tem carro. Olha aí. Isso aí é na Índia, né, Pepa? Só não tem carro, mas o resto... 12h49, Pepa, já agradeceu ao deputado estadual Valber Virgulino, gentilmente, nossa produção manteve contato com o deputado Valber e ele mandou a seguinte resposta em relação a todo esse processo, todo esse imbróglio envolvendo o deputado estadual reeleito pelo PL da Paraíba, Valber Virgulino. Aspas para o que disse Valber Virgulino em mensagem enviada exclusiva aqui ao programa F5. Não tenho qualquer tipo de participação com o ocorrido em Brasília. Não tomei conhecimento prévio do que iria ocorrer. Não estimulei ou financiei a ida de qualquer pessoa, até mesmo porque não tive conhecimento prévio. Como se vê na postagem anexada à petição, não existe qualquer argumento que leve a minha participação no evento, apenas comentei, estou tranquilo e confiante, foi o que disse o deputado estadual Valber Virgulino. Por isso que eu fiz questão de logo no início do programa dizer, o deputado Valber Virgulino não está sendo acusado de ter organizado o ato. A denúncia que pesa contra ele, formulada pelo grupo de advogados prerrogativos, que foi destaque nacional, foi dele ter apoiado nas suas redes sociais os atos antidemocráticos, viu, Pepa? Fábio, não seria diferente, né? Claro que o deputado iria negar. Também não estou dizendo que ele o fez ou que ele mereça perder o seu mandato. Agora, tem poucos deputados, né?
esse grupo aí de prerrogativas incluiu poucos deputados. Foram bem mais. As investigações estão no começo, né? Pois é. Fabão, a TIM nada a reclamar, é o que disse Pedrinho Guedes. Que bom, viu, Pedrinho? Que bom que a TIM você não tem nada a reclamar. Esmeraldo Gomes, o nosso repórter especial, que está cobrindo a Copa Botafogo. São Paulo de Júnior, está dizendo o seguinte: Fabão, se o meu Vascão ganhar e o Belo ganhar na Copinha, ambos vão se enfrentar no domingo com horário a definir. Vasco vai enfrentar o Ibrachina e Botafogo o Hercílio Cruz. Jogos de amanhã, no mesmo horário, 12h45. O Botafogo ganhou desse Ibrachina, não foi? Ganhou do Ibrachina, que o Vasco vai enfrentar agora. Pronto. E o Belo vai enfrentar o Hercílio Cruz amanhã, 12h40. Hercílio Luz, né? Isso. Como é, Pepa? Hercílio Luz. Pois Onde é foi que eu tirar a cruz, hein? Sei não. Hercílio Luz, Santa Catarina, né? Exato. 12h45, o programa vai estar rolando e o nosso repórter amanhã? Esmeraldo Gomes, sim, estará nos dando passo a passo aqui do programa, em tempo real. Mais um ouvinte aqui no F5, seu Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, galera do F5 Pop FM. Maurício do Cidade Verde, Bairro das Indústrias. Rapaz, já faz mais de 2 anos que eu uso a Claro, troquei pela Oi, porque a Oi não valia nada. Já faz mais de 2 anos que eu uso a Claro e não me arrependo não, viu, de ter trocado pela Oi não. Porque a Oi já estava ruim há 2 anos atrás. E tô usando a Claro, pelo menos comigo, até agora tá tudo beleza. Um abração e boa tarde a todos. Valeu, meu amigo Maurício, do bairro das Indústrias, Cidade Verde. Rapaz, será que a Claro tá pegando só no meu pé, rapaz? Será que a Claro não tá pegando aparelho, só não? no meu pé? Rapaz, não sei, você sabe que eu troquei o aparelho recentemente. E assim, sem fazer propaganda, mas não... é meio que de última geração. Faça algum ajuste aí nas configurações, reveja aí com algum técnico, alguém que entenda. Mas eu vou repetir. Custou 5 dígitos, viu, Coxinha? Coxinha, deixa eu agitar. custou 5 dígitos. Informações reais que eu estou dizendo a vocês. Eu frequento há muito tempo uma mesma panificadora, quase todos os dias, aqui na Principal dos Bancários, e uma farmácia. Eu vou fazer até a propaganda, a farmácia Pague Menos, também na Principal dos Bancários. Que houve? Quando eu vou nesses dois locais, quando eu tento utilizar os próprios trabalhadores, a Claro aqui não está pegando, tem que ir lá para fora. Então não é uma coisa no meu aparelho, gente. Ou então será que é uma cor localizada só neste trecho? Pode ser que eles tinham colocado um bloqueador de transmissão de celular dentro da padaria. Ju, presídio. Ju, eu saio daqui da emissora, eu curto, eu sou um cara que consumo notícia o dia todo. Geralmente quando eu saio daqui, eu vou para a CNN Brasil, no YouTube, para utilizar no meu Bluetooth do carro para escutando. Aqui na Principal de Mangabeira eu não consigo. Eu só venho pegar sinal já no Zé Américo. Eu confesso que assim que fez a transição para o 5G, houve alguns dias de falha. Eu não tinha internet de jeito nenhum, não tinha nem aquela mais fraquinha. Cortou geral o sinal. E aí meu pacote de dados ficava lá, ficava monitorando, que a gente tem um aplicativo, né, que vê quanto gastou e etc. Não tinha sido gasto nada porque não conectava. Agora, depois de uns dias, voltou ao normal e tá belezinha, viu, Fábio? Eu acho que a Claro simpatizou comigo. Estão me dizendo que Fabão pode ser o seu chip. Pode ser o chip. Você troca o chip por um chip novo. É só lá? Não, Aqui tá ok? Não, aqui tá ok. São em alguns lugares. Mas como? Não é o chip. A padaria e a farmácia vão me dizer que todo cliente da Claro chega aqui e reclama. Ah, é? Não pode ser meu chip. Então é um ponto de convergência ali específico que dá essa bronca. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Tiago Marinho, lá em Tambalzinho, ligado aqui no F5. Coxa, deixa eu soltar aqui o áudio do Sargento Rodrigo de Santa Rita. Eu fiquei devendo, inclusive, o áudio que ele mandou na última segunda-feira. Alô, boa tarde, Sargento Rodrigo. Todos, é Rodrigo de Santa Rita. Gostaria de perguntar aos colegas aí, quem souber da informação. Recentemente o governador divulgou que ele ia dar reajuste, né, aos comissionados, né, professores e tal, repassar o reajuste com relação ao Fundeb, o piso deles, enfim. Você sabe informar se tem alguma sinalização para o pessoal que é efetivo? Que eu até agora não consegui entender essa disparidade aí do comissionado e com relação aos efetivos, nada. Até porque o maior patrimônio do Estado é o efetivo. Mas enfim, se os colegas souberem de alguma sinalização aí, um abraço aí, boa tarde.
Boa tarde, Sargento Rodrigo. Ainda não escutei nenhuma sinalização do governador João Azevedo em relação a isso. O que ele falava no evento que participamos na última segunda-feira, não foi, Pepa? É a garantia do reajuste do pessoal da educação, né? Sim. Quase 14%. E ele anunciava, Sargento Rodrigo, esse reajuste para os servidores comissionados do Estado, porque, segundo o governador, nos últimos 4 anos, enquanto os servidores efetivos tiveram reajuste, os servidores comissionados, que também prestam um serviço relevante ao Estado, a gente não pode generalizar, porque sempre fica aquela imagem de que servidor comissionado não trabalha, isso não é verdade, muitos trabalham e trabalham muito. Segundo o governador, durante os últimos 4 anos de sua primeira gestão, os comissionados não tiveram qualquer tipo de reajuste e a gente vai esperar aí para na próxima oportunidade que conversar com o governador saber se tem alguma sinalização para as demais categorias. A informação que a gente pode confirmar, Sargento Rodrigo, é que o governador anunciou o reajuste, a garantia do reajuste para os servidores da educação, professores, né? Pagar o piso nacional da enfermagem já agora em janeiro e incorporar aqueles 20% já na folha de janeiro dos servidores da segurança pública, da Polícia Militar, dos inativos. Foram essas garantias anunciadas já pelo governador João Azevedo. Deixa eu colocar mais um ouvinte aqui no F5, Luciano Coxinha. Já, Ju vai estar com uma lupa, dando um F5 nos gastos do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É verdade que teve pagamento de sorvete? Rapaz... Não diga agora não, confirme já. Ó, quanto é o pão nessa padaria aí que tu vai e não pega o telefone? Compra no quilo, né? É... Não diga agora não, já, pra gente saber se o Capitão Messias era de fato econômico como ele apregoava pelos 4 cantos do Brasil. Mais um ouvinte, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Um abraço a Pepe, a Lu, que tá bacana a música, a vinheta dela, linda. Um abraço a Coxinha, Rui e boa tarde, ouvintes. Eu gostaria só hoje de invocar uma compreensão e provocar que as pessoas imaginem isso. Depois daquela esculhambação que houve lá em Brasília, um assinte, uma agressão ao Brasil grande, que repercutiu mundialmente. Aí eles estão com a desculpa de dizer que o Brasil está dividido. O Brasil não está dividido, por quê? Bolsonaro só chegou a essa votação porque ele gastou o dinheiro, praticamente empregou todo o dinheiro, tudo no mundo, estrupou, que eu digo, a Constituição, fez o que quis, obrigou até o Congresso a ser conivente, a aprovar coisas que não podiam, é inconstitucional, esse monte de coisa. Então não está de jeito nenhum, acabou-se esse dinheiro, acabou o prestígio dele, não chegando o dinheiro pelas mãos dele, acabou-se o prestígio. Não venha me dizer que esse exato é que o Brasil está dividido. Vamos acabar com isso para que nós possamos caminhar em paz, para o Brasil ter mais vacinação, ter educação, as universidades funcionar, o povo ter mais condição, produção, é o que nós precisamos, emprego e liberdade para o Brasil. Não é essa onda de cara conservador, de meia tigela que tem aí um bocado. É um bocado feio. Então não tem Brasil dividido, o Brasil não está dividido. Está simplesmente, quando acabou-se o dinheiro dele, vocês vão ver a liderança dele quando ele chegar a voltar ao Brasil. Um abraço e uma boa tarde. Um abraço, meu amigo Araújo do Valentina Figueiredo, homem do bloco... Peruas do Valentina. Do Valentina. Que saudade do Peruas do Valentina, meu amigo. Esse ano vai ter, Aruja? Era no sábado do carnaval, né? Vai ser no sábado do carnaval. Minha gente, vocês não sabem a expectativa que eu tô pra esse carnaval depois de 2 anos. Minha gente, olhem. Estamos na segunda semana do ano, eu já fui na base de umas 10 festas. O que é que vai ser de mim daqui pro carnaval? Você vai vivenciar a música de Alceu Valença? Obviamente. Mas você sabe qual música eu estou falando? Todas elas. Eu vou lá na porta da casa de Alceu em Olinda. Calma, Juju, calma. É aquela que diz, me segura senão eu caio. Me segura senão eu caio. Aqui é o seguinte, Juju vai para Olinda
O Pepa para Salvador. S.A. Luciano Coxinha Bahia para da a Bahia da Traição. Traição. Você para Eu Pitimbu. vou para Praia Bela. Não vou para Maceió no carnaval, é sério. Vou pra Gostou Maceió no assim, carnaval. foi? Não, é porque Apareceu. só apareceu esse lugar para ir no Banco Braz. Foi? É só no miserável do Banco São Braz. Miguel dos Não, Milagres. aí vou ali e tal. São Miguel? Eu vou para descansar, Pepa. Chique, viu? Diferente de vocês dois que vão para cair na gandaia. Gandaia não, foi No bom sentido, meu Não, amigo. eu vou ficar aqui de plantão. Ele é pejorativo. Rapaz, ele eu vou ficar de plantão. Rapaz, Coxinha vai trabalhar no carnaval, é isso mesmo? Vou. Não, eu vou ficar em casa descansando. Eu só vou pra Bahia pós-carnaval, meu amigo. Porque sei. lá ninguém dorme não, meu amigo. É paredão, é soco. Né, Coxinha? Claro, meu amigo. Pepa, quando eu digo cair na gandaia, é no bom sentido mesmo, pra pular e tal. Então, Rui Dantas a gente não sabe. Será que ele fica no Brasil ou vai para o exterior? Rui? Sim. Acho que vai pra Veneza. Vai pra Veneza? Não é o Jardim Veneza, né? É bem a cara de Rui. Coxa, vamos só pra mais um ouvinte. Aí a gente vai pro intervalo. Pra depois do intervalo, Juliana esmiuçar. Ela botou a lupa ali, meu amigo, pra saber os gastos do Capitão Messias com o cartão cooperativo. Será que o capitão era econômico mesmo, como ele dizia? Era assim que ele usava caneta Bic? É, sim. Vamos saber já já. Solta mais um ouvinte, Luciano Coxinha, pra gente pro intervalo comercial. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde a todos que fazem aí o F5. Fabão, eu sei que não é do perfil do programa, mas eu queria encarecidamente, se possível, alguém tiver aí escutando o programa e tiver uma cadeira de roda indisponível, que possa doar, meu amigo, que tem uma pessoa carente, precisando urgentemente. E eu, infelizmente, no momento não tenho. Você sabe, né? Eu faço esse trabalho, mas infelizmente agora no momento eu não tenho uma cadeira. Se alguém tiver, eu agradeço demais. Se não tiver, eu vou buscar. Eu vou deixar meu número no ar, que só é ligar para mim, viu? Que eu irei buscar. 98909-4456. 98909-4456. Agradeço demais, viu, Fábio? Quem tiver essa disponibilidade aí de uma cadeira que não estiver usando, eu agradeço demais. A pessoa tá precisando, bicho, com urgência. Ô Arroz, valeu, meu irmão. Quem tiver uma cadeira de rodas, eu mesmo, minha mãe depois que morreu, minha mãe não usava cadeira de rodas no cotidiano, mas aqui e acolá precisava. Depois que minha mãe faleceu, eu já dei para uma pessoa, depois essa pessoa já passou para outra. Você vai ficar com a cadeira de rodas em casa, se não tem serventia, podendo ajudar outras pessoas. Então, quem tiver uma cadeira de rodas e quiser aí contribuir, quiser ajudar essa pessoa que o Arroz falou, ou liga para o telefone dele, que ele passou aqui no F5, ou manda uma mensagem pra gente mesmo, pelo nosso WhatsApp, 8809-8989, que a gente faz o elo e a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que está precisando. 13h04. Juju, repete aí como é que vai ser o sorteio dos ingressos aqui. É ingressos no plural mesmo? A gente tem aqui os ingressos para o filme Esquema de Risco, Operação Fortuna. Rapaz, tudo a ver com a situação atual da gente, né? É o que a gente vai falar daqui a pouco. Fortuna, Bolsonaro gastou 27,6 milhões em 4 anos. Vamos lá, convite individual. Em qualquer sala que estiver rolando aí esse filme, você pode assistir. E daqui a pouco a gente vai abrir o telefone, o 210... Repete aí, Fábio. 2178-8989. Não decorei não, 2178-8989 para participação ao vivo. Quem ligar... E aí, quem ligar e disser certinho o nome do filme... Não complique não, quem ligou a gente dá. Ah, é? Gente, o filme Esquema de Risco, Operação Fortuna, pelo amor de Deus. Essa Juju gosta de complicar a vida do ouvinte. E amanhã tem ingresso pro Só Forró, viu? Muito no bom. Da Domus. Amanhã tem ingresso pra Zezo. Amanhã tem ingresso pra Matuê. Amanhã tem um monte de ingresso nesse programa. Esse programa é bom demais. Esse programa informa, diverte, deixa você sabendo de tudo, você participa, xinga quem quiser, obviamente, dentro do respeito, e ainda ganha prêmio, e ainda se diverte com as músicas do nosso DJ Coxinha. Eu vou fazer mais. Vou falar com o meu amigo Cícero pra patrocinar um kit pra quem for pra Zezo. Eita!
aquecido. E a minha de Carvalho não chegou ainda. A sua de Carvalho vai chegar, Juju. Vai chegar. Aqui o ouvinte xinga a gente, Coxinha. No bom sentido e no respeito. Muito bem. No bom sentido. Como é a letra da música delas que me xinga quando a gente faz amor? Me xinga quando a gente faz Você amor. só vai tomar banho sozinho. Olha, Decida. Esse Pepa, ele era pra ser programador musical. Não, aqui Coxinha, da Pop, viu? Coxinha, eu curto tudo nessa vida, Coxinha. Curto futebol, curto boa música, né? Curto jornalismo. É minha praia, pai, velho. Faz tempo. Você só não curte suco verde. Deixa eu mandar um abraço aqui para meu amigo Franklin Linhares, que está acompanhando a gente da Muito bem. Diga aí, Juju. Um abraço aqui para meu amigo Franklin Linhares, que está acompanhando a gente da Enlu, geógrafo. Muito bem, daqui a pouco você dá um F5 na nossa transmissão no YouTube. Tem o que na sua camisa escrito, Juju? Eu não estou vendo Bela tchau. Bela tchau. Ei, vamos pro intervalo comercial, minha gente. Bora. São 3h06, tá muita gente com fome aí. Já na eminência de pedir... É eminência, não. Eminência, né? Iminência. Eminência. Iminência. Eminência na iminência de pedir almoço. Então, se você está na iminência de pedir almoço, não esqueça. Fala com o pessoal da Comedoria do Cabeça, rapaz. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Tem pernil de porco, tem camarão, tem carne de charque. Meu amigo, tá... Carne de charque acebolada. As opções são fantásticas, Pernil na viu? manteiga da terra. É verdade, Pepe. Então, fala no Zap ou no Instagram com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Anota o Zap, 9641-4664. E o Instagram é muito fácil, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, meu amigo, minha amiga, para espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça, coxa. Treze e 7. Eu sou eclético. Vamos ficar tirando onda comigo aqui, porque eu sou eclético e sou mesmo. É, a Domusa quente. Mundo na Pop. Agora tá todo mundo na Pop. Quero ver você rolar Matuê aí. Não, vamos pro intervalo, tem muita coisa pra comentar. Tá todo mundo doido pra saber dos gastos Já do chegar com o capitão. socorro dele aqui, viu? Olha, só uma prévia pra você não mudar de sintonia. O capitão gastou 107 mil em quentinha. Não. Só isso. Aí eu vou dizer quanto era quentinha e quantas quentinhas davam. Ele podia armazenar quentinha, quase não sai. Podia armazenar quentinha até 2032. Vamos pro intervalo comercial. Na volta, a lupa da Juliana Carneiro nos gastos do cartão corporativo do capitão Messias. Dá pra comprar a cremosinha todinha, o que ele comprou de sorvete. Vamos embora pro intervalo, coxa. Olha, F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam o show mais esperado do verão. Zezus e Beto Barbosa, 14 de janeiro, no Clube Cabo Branco. Abertura com Léo Barreto e Felipe Rossi. Balance no ar, no Vênus
Zezo e Beto Barbosa. Ingressos e mesas na secretaria do clube. Tem uma carta pra lembrar. Informações 3031-5948. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade? Conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. A melhor batida das férias vai ser na Arena Beach Fest Celebration, dia 13 de janeiro. Com Matuê, Teto, Hungria. Corra e garanta seu ingresso antecipado nas lojas Miyoshi ou pelo site ingressos.mip.com.br. Arena Beach Fest Celebration. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800-286-0132. Clube Serve. Cerveja Tiger e Uniesp apresentam sábado 21 de janeiro no Clube Cabo Branco, The Fevers e Adilson Ramos. Sonhar contigo por toda a vida. Juntos numa noite especial do seu verão. Só você não vê. Show de abertura Tuaregs. Ingressos e mesas na Secretaria do Clube Cabo Branco. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Ruidantas. Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Bernardo. 13h14 na Paraíba. DJ Luciano Coxinha, deixa eu mandar um recado para você que é servidor público municipal, estadual e também federal aqui da Paraíba. Se você acha que está pagando caro pelo seu plano de saúde, então venha conhecer o Clube Serve Benefícios. Através do Clube Serve, você pode aderir ao seu plano de saúde da Unimed João Pessoa sem coparticipação e com valores exclusivos. Os nossos planos são completos: ambulatoriais, hospitalares e com obstetrícia, plano nacional, estadual e local. Já são quase 10 anos de mercado e juntos somamos mais de 6 mil associados ativos. Venha nos conhecer.
venha nos fazer uma visita. Nós ficamos localizados no Solar Tambaú, no Busto de Tamandaré ou no bairro da Torre, ao lado da sede da Unimed João Pessoa. Mas se você preferir, para o seu conforto, sua comodidade, é só ligar para Clube Serve, anota o telefone 0800 286 0132. E claro, você também pode nos seguir no Instagram, @Clube Serve. Servidor Público da Paraíba. Agora, através do Clube Serve, você pode adquirir o seu plano de saúde Unimed João Pessoa com condições exclusivas. Clube Serve, benefícios à saúde do servidor público em nossas mãos. Ligue 0800 286 0132. Clube Serve. 13h16 na Paraíba. Ô, Fabão, antes do próximo parceiro, deixa eu mandar um abraço para o nosso amigo Wellington Formiga, amigo do meu irmão, do meu amigo Marcos Formiga, foi ex-procurador da cidade de Conde, está lá no litoral sul. Sábado tem Tatguel lá na Praça do Mar. Todos os sábados em Conde, lá em Jacumã, na Praça do Mar, está havendo. Sábado passado foi do Oswaldo Dantas, sábado agora é Tatguel. Enfim, cada sábado, e são os principais shows, gente. Cada sábado tem 3, 4 atrações lá em Jacumã. E o nosso amigo Wellington Formiga vai estar inaugurando uma baita casa para convidados, um lugar top, um camarote privilegiado. O BR Prime inaugura neste sábado e o F5 é convidado exclusivo para se fazer presente nessa baita casa de eventos lá em Jacumã. Um abraço, meu amigo Wellington Formiga. Vamos para lá, se Deus quiser. Pepa, você já pensou em abastecer o seu carro novo e ainda ganhar prêmios em descontos nas lojas parceiras? Então venha para o Mais Opção, um aplicativo de benefícios onde você acumula pontos e troca em produtos ou serviços. Baixe agora mesmo nas principais plataformas, de cara ganhe 1000 pontos e siga acumulando muita pontuação. Opção Luciano, sempre um posto perto de você. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. 13h18 na Paraíba. Abraçar Luciano Coxinha. Toda vez esqueço de dar a esperada, né, Coxinha? É a empolgação. Abraçar nosso amigo ouvinte Neto Leles, Jaqueline Medeiros. Deixa eu abraçar também o nosso parceiro, o homem da rádio da difusora Magia, Milton Cordeiro, que está dizendo: Fabão, venha comprar o seu chip aqui no Bazar Ioque Mágico. Não é Toque Mágico, não, é Ioque Mágico. Ele escreveu Ioque Mágico. Abraço, meu amigo Milton Cordeiro, o homem da difusora Magia. Ju, sem mais delongas, sem mais demora, você que passou a lupa, quanto e como foram os gastos do ex-presidente, o Capitão Messias, que está nos Estados Unidos, em Orlando, talvez até nos escutando agora, como foi que ele gastou? Quem sabe? O dinheiro do cartão corporativo, Juliana. Dos sigilos de 100 anos que já foram derrubados. O primeiro foram as visitas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Que eu confesso que não vi nada demais até agora. Não tem nada demais. Então, né? E o que me preocupa é justamente por não ter nada demais, porque se havia um sigilo para informações tão triviais e tão bobas, é porque queriam esconder alguma coisa que a gente não sabe até agora o quê. Porque usar de um artifício público, federal, legítimo, para esconder visitas triviais, não faz muito sentido. Então, vamos lá. Em relação à quebra do sigilo do cartão corporativo, vamos explicar. O cartão corporativo deve ser utilizado para compras que façam relação, né? Uma ferramenta regulamentada, né, por decreto, inclusive, que devem ser despesas para prestação de serviços, enfim, que tenham a ver com o exercício do poder público, né? E durante 4 anos,
O presidente que exibia sua caneta Bic simples, que comia aquele pão simples com leite condensado, pão seco com leite condensado, que sentava numa beira de estrada e comia o galeto com a mão e se esfarinhava e caía aquela farinha toda. É tão humilde, né? Tão simples. Ele gastou o equivalente a 27,6 milhões de reais em apenas 4 anos. Isso dá quanto, mais ou menos, Patrônio, por ano? 7 milhões, mais ou menos, por ano. 7 milhões de reais por ano em cartão corporativo. Entre as compras feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, destacam-se 13,7 milhões de reais com hotéis. Sabe quanto? 13,7 milhões em hotéis. Não está incluso, não? Não. Os 27 foi só para a tapioca, o pão, o leite condensado. Estão inclusos 13 milhões em hotéis, então, dentro desses 27 milhões. Ah, nossa. Exatamente. Ficava só em hotel. E aí, além disso, ele gastou 8 milhões de reais e 8,6 milhões de reais em sorvetes. 8 milhões de reais em sorvetes. Oi, não. Ô, Ju. Creiam. Olha, eu dividi os 7 milhões pelos 365 dias do ano. Bolsonaro custava a nação, só com esses apetrechos aí, fora a segurança, fora os aviões, fora... Salário, coisa. É isso. De 20 mil reais por dia. 20 pila por dia. Isso só do cartão corporativo. Só do cartão corporativo. É não. Mano. É. 7 milhões dividido por 365. Mas mora lá no Palácio do Alvorada, tá tudo pago. Toma tem café, tudo fora a café, feira, fora tudo. Ô, Fábio, aquela padaria que você vai lá onde o celular não pega, você tem ideia de quanto gasta por mês ali? Não tem Não tem nem ideia, né? Eu compro pouco pão, eu pago R$4,50, R$5 de pão. De pão. Dá pra passar. Você acha que chegou perto dos 581 mil reais em 4 anos de pão? 581 mil reais Divida em aí, padarias. Jair Bolsonaro gastou no cartão corporativo. R$500 milhão em padarias. Por ano. Ao longo do mandato. Ao longo do mandato. 4 anos, ele gastou 581 mil reais. R$500 milhão em padarias. E o que eu acho mais interessante de tudo, sabe quanto Bolsonaro gastou num restaurante popular que oferece marmitas a R$17? Mostra a imagem aí pra quem tá nos acompanhando no YouTube, a fachada do restaurante que o Bolsonaro gastou. O capitão gastava 400 conto por dia na padaria. 400 conto. Por dia. Por dia. Vê aí, Ju. Era pão, viu, gente? E esse restaurante? Ah, mas não era só pão, né? Pão. Coisas finas, queijos, produtos químicos, enfim. E de marmita, Ju? Fora os sorvetes que ele já tinha consumido também, que foram, né? Vai ficar diabético o capitão. Pois é. Por isso que tá ruim aí no hospital, né? Tá E de comendo marmita? besteira. Ó, 109 mil reais num restaurante que oferece marmita a R$17. E sabe o que é melhor? Sabe em quanto tempo ele gastou esses 107 mil reais? Um dia. Sabe quantas quentinhas dava, Ju? Quase 7 mil quentinhas. Coloca aí, Luciano, a fachada do Sabor de Casa. O restaurante... Vou comprar as quentinhas. Que o presidente... Num dia só. Em um dia, no dia 26 de outubro de 2021. Vocês lembram daquela declaração infeliz que ele disse que pintou um clima com as venezuelanas, que foi visitar uma cidade lá em Boa Vista? Lembram disso? Lembro. Enfim, nessa viagem talvez ele tenha pago aí refeições para a população da cidade inteira, pode ser, né? Enfim, nesse dia ele gastou R$ 109.266 no modesto restaurante Sabor de Casa, localizado no centro de Boa Vista, em Roraima. 109. Mas será que o presidente não distribui a alimentação Será? com o povo? Pode ser. Vamos contar com isso. Vamos contar que ele fez uma boa ação, chegou lá na cidade, mandou todo mundo fazer uma fila, distribuiu a alimentação para todos. Será que, inclusive, o restaurante teve capacidade de produzir toda essa alimentação? Quantas quentinhas? Quase 7 mil quentinhas. 7 mil quentinhas. Será que o restaurante, o Sabor de Casa, lá em Roraima, conseguiu fazer essa quantidade de quentinhas num dia só? Impossível. Não Talvez saia acumulando várias compras. Será? Aí, vamos considerar, vamos contar com isso, né? Tem mais alguma coisa aí que chama a atenção, Juliana Carneiro? A lista é grande, mas aí,
O que destaca-se é isso. Vamos fazer em resumo, são 27,6 milhões em 4 anos, o que dá a bagatela de 7 milhões por ano, que mais ou menos que o Petrônio fez a conta aí. 8.600 em sorveterias. 408 mil, e faltou falar isso há pouco, 408 mil em peixarias. O homem gosta de peixe. Ou seja, 500 mil em padarias. Acaba caindo por terra. Qual é o nome daquele peixe raro? Não, eu tenho um nome, eu esqueci agora. Não é meca, não. É um peixe que é muito raro e muito salmão, caro. cara. Atum? Não, salmão. Ou lagostas. Não, eu vou pesquisar aqui no Pai dos Burros, aqui, o Google, dar uma gulgada e trago já. Ele deve ter comprado esse peixe raro. Pode ser. Enfim, a revelação dos números, e aí não há nenhuma crítica aqui ao programa, apenas porque são informações que contradizem o discurso do presidente, de ser aquele homem extremamente simples e coisa e tal. Agora, também é preciso deixar claro que não há nenhuma ilegalidade, né? Todos os presidentes, inclusive o atual presidente da República, têm direito ao cartão corporativo, Dilma teve, enfim, todos tiveram. Agora, eu volto a dizer, acaba contradizendo o discurso do presidente, né? Que era aquele cara simples, que não esbanjava, e quando a gente vê essas informações, e talvez por isso ele tenha decretado sigilo de 100 anos no cartão corporativo. Não é ilegal até segunda ordem, porque a quantidade de quentinhas que ele pagou em um único dia no Modesto Restaurante, obviamente a gente precisa averiguar isso. 8 mil reais em sorveterias, 500 mil numa padaria, isso não é comum, né? Com certeza o Tribunal de Contas da União vai também colocar sua lupa no detalhamento desses gastos. 13h26, a nossa entrevistada, a doutora Socorro Gadelha, já chegou aqui na Rádio Pop. Ela que é secretária de Habitação de João Pessoa, está batendo um papo ali com as nossas diretoras, a Reni Cláudia e Maíra, né? As diretoras aqui da Rádio Pop FM. Mas deixa eu colocar, Coxinha, antes de começar o bate-papo com a doutora Socorro Gadelha, mais uma rodada de ouvintes, rapidinho aqui, Luciano Coxinha. Primeiro dessa rodada, alô, boa tarde. Boa tarde, amigos do F5. Sabemos que temos os políticos mais voláteis do mundo, né? E a nossa população é uma população ordeira que não gosta de confusão. Se esse lado de direita extrema continuar no Brasil e Lula tiver o controle sobre ele, é capaz de os políticos que fazem parte desse lado começarem a fugir dessa ideia, já que todo mundo não está aceitando essa ideia de extrema-direita, e começar a voltar a habitar os partidos como o PSB, PSDB, que sempre faziam o contraponto com os partidos de governo? Obrigado pela tua participação aqui no F5. Mais um ouvinte rapidinho, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos da bancada. Aqui quem fala é Josemar de Mangabeira. Parabéns a todos vocês aí da bancada, que Deus abençoe e continue iluminando vocês. O medo disso aí tudinho que Juliana está relatando nesse exato momento é os deputados. O que foi, Coxinha? Solta aí. Deputados daqui da Paraíba, os bolsolóides da vida no Brasil, dizer que esse gasto todinho que o capitão aí fez com esse cartão corporativo é dizer que tem alguém da esquerda penetrado aí no meio, né? Tá aí nesse meio aí para fazer essa gastança toda. Eu não duvido nada que apareça algum e que ainda vem dizer isso aí, como estão dizendo da invasão lá em Brasília, né? Que os petistas estavam infiltrados e fizeram aquela baderna. É muito interessante, né? Aí o cara vem comer farinha, farofa com galeto, armou um circo, que o então candidato na época, Ciro Gomes, descobriu toda a faceta. E os bolsoloides ficaram brabo com o Ciro Gomes ainda. Mas é isso mesmo. Acredita nesse povo quem quer. Deus abençoe a vocês e uma boa tarde a todos. Valeu, meu irmão. Obrigado pela tua participação. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada do F5. Meu amigo, o Jair Messias Bolsonaro queria montar um Polo Norte, era de sorvete, né? Tacar molesta.
Meu amigo, um abraço. Mais um ouvinte aqui, Luciano Coxinha. Mais um ouvinte aqui pra gente ir pro intervalo comercial. Alô, boa tarde. Boa tarde, bancada. Já que o Cabo Gilberto, né, já fez várias inserções no programa, dizendo que é jurista, né, ele é legalista. Então, eu gostaria de sugerir ao senhor, Cabo Gilberto, que como seu primeiro ato, né, como parlamentar, criasse uma lei para punir, né? Agora é uma punição severa para parlamentares que usam do cargo para postar fake news, como a deputada Bia Kicis, né? Que chamou, né, o local em que os terroristas criminosos estavam presos de campo de concentração do Lula, né? E postou uma fake news dizendo que uma senhora tinha falecido, né? Então, que o senhor, né, se diz jurista e legalista, cria uma legislação, né, uma lei específica para parlamentar que propagar fake news. Agora, a punição severa, tá certo? Não é só uma advertênciazinha, não. A punição severa até para a perda do mandato. Faça isso, que aí eu digo que o senhor é legalista. Meu amigo, um abraço. Obrigado pela sua participação aqui no F5. Luciano, vamos para o intervalo comercial, rapidinho. Doutora Socorro já está por aqui. A gente vai falar muito sobre a habitação aqui na capital paraibana. O intervalo é rapidinho. A gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Dia 13 de janeiro na Domus Hall tem Festival Só Forró Paraíba com Tatiguel, Limão com Mel, Dorival Dantas e Calcinha Preta. Festival Só Forró Paraíba, um super show imperdível. Vendas, Loja Ferreto na Avenida Esperança e Bilheteria da Domus. Esse show você não pode perder. Cama, almofadas, brinquedos e bebedouros, bijuterias, casinhas, rações e comedouros, farmácia com veterinário de plantão pro seu pet. Tem no Pet Shop, no Trivete, tudo pro seu gato, peixe ou passarinho, tudo para roedores e também pro seu cãozinho. Amor e carinho e o seu bichinho se diverte, tudo que ele precisa tem no Pet Shop, no Trivete. Manaíra e Cristo, fone 3231-4343. No Trivete. Você já conhece a rede de supermercados Varejão do Preço? Então deixa eu te falar. Tem unidade no Valentina, Rangel, Grotão, Tibiri 2, São Bento, Imaculada, Santa Rita 1 e 2 e nos bancários. Acompanhe tudo pelas redes sociais. Siga @Rede Varejão do Preço no Instagram e fique por dentro das ofertas em primeira mão. Varejão do Preço, por você, a gente faz. Achamos um endereço perfeito na Praia do Bessa. Execute. Agora também na Avenida Fernando Luiz Henrique, 1831. Um espaço moderno e inovador com serviços de excelência em negócios imobiliários para você. Faça uma visita. Será um prazer apresentar a nossa nova unidade. Execute. Desde 1989. Pensou em imóvel? Pense Execute. 83-2107-0101. O Sicoob é mais que uma escolha financeira. Ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. O Sicoob Centro-Nordeste busca entender cada empresa, cada empresário, cooperando para sua evolução. Tudo com um atendimento mais próximo, participação nos resultados e várias soluções para seu negócio. Com os benefícios do cooperativismo, fica fácil escolher sua instituição financeira. Saia do banco, venha para o Sicoob. Ligue 83 32 41 87 45 e saiba mais. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste pro Brasil.
São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados. Fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. XBET apresenta Fest Verão Paraíba. Sábado, dia 14. Wesley Safadão. Quer ser amor, tu quer ser João Gomes. Tô precisando de tempo. Luan Santana. Ela é porrada, ô baixinha e Eric Land. imagina será a gente junto. Vendas, Lojas Miyoshi e Bilheteria Domus Hall. Patrocínio Tiger, a cerveja oficial. Coca-Cola, Chivas, Absolute, São Brás, Uniesp, Carneiro Nissan e o Baldo Seguros. 11 Sinta, Viva Fest Verão. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Rui Dantas, Petróleo Torres, Fábio Bernardo. 13h36. Muito bem, Luciano Coxinha, antes da gente iniciar o nosso bate-papo com a competente secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadelha, prepara a bandinha aí para o nosso diretor financeiro aqui da POP, nosso amigo Aldemar Torres, rapaz, que está completando mais um ano de vida hoje. Meu primo. Dinheiro, finanças, a família Torres está aí, a família do nosso querido Aldemar Torres com a esposa, com os netinhos. Saúde, meu irmão, vida longa, muitos anos de vida, meu amigo Aldemar Torres, diretor financeiro aqui da Rádio Pop FM. Muito bacana. Ó, só trazer uma informação, viu, Luciano Coxinha, Petrônio, ouvintes do F5, governador João Azevedo, hoje pela manhã lançou o Arco Metropolitano de João Pessoa, numa atividade no Shopping Sebrae. Confirmou, já era esperado por todo mundo, a permanência do secretário Deusdedito Queiroga à frente da pasta da Infraestrutura e Recursos Hídricos, porque o governador já havia anunciado que iria desmembrar a pasta do meio ambiente. Portanto, o secretário Deusdedito Queiroga, um dos braços direitos de João Azevedo, confirmado na Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos da Paraíba. Pepa Torres, doutora Socorro Gadelha, secretária de Habitação, já conosco. E como sempre, Petrônio, você faz as honras da casa. Pepa. Secretária, boa tarde. Bem-vinda ao F5. Faz tempo que eu não entrevisto a secretária. Estava na Arapuã ainda, viu? Faz uns 10 anos isso. Mas, secretária, rapaz, não envelhece, viu? A secretária permanece craque, como sempre, conservada no formal. Boa tarde, Socorro. Bem-vinda aqui à Pop FM. Como é que está o sistema hoje? Como é que está o déficit habitacional da nossa capital? João Pessoa, secretária, que eu acho que não tem mais para onde crescer. Como é que vai ser daqui para frente? E o déficit aumenta sempre, não é, secretária? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Petrônio. Um feliz ano novo aqui para vocês todos. Novo. Fábio Bernardo, amigo de longas datas. Meu amigo Coxinha. Todo canto que eu chego ele está presente. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Danado, né? É um danado. E a nossa Juliana, que acabou de sair daqui, mas deixo um abraço para ela. Petrônio, a questão habitacional, a gente sempre percorre um déficit, né? A vida inteira percorrendo um déficit. O nosso déficit é 21 mil, são 21 mil habitações. Ocorre que dentro dessas 20 mil habitações, tem a parte de construção, de produção de unidades habitacionais,
Mas também tem a parte de regularização. Você tem sua casa, num lugar bom, tem infraestrutura, mas você não tem aquele famoso título, aquela famosa escritura registrada em cartório. Então, você está no déficit, não é real. Concorda comigo? Sim. Não é real. Então, o que a gente combate para frente, tanto é na parte de produção, quanto na parte de regularização fundiária e pequenas reformas para dar condição de habitabilidade. A condição de habitabilidade que eu falo são aquelas famílias que às vezes têm casa alugada, porque na sua casa não dá condição de moradia. Está caindo o teto, está com problema de calçada, problema de segurança, que às vezes por causa de um muro, fossa estourada. E a gente também está fazendo isso para poder eles terem condições de viver com sua família de forma habitável. Ô secretária, hoje as construções elas são mais verticais, né? Isso porque os terrenos estão desaparecendo, o espaço está se acabando. E não é só João Pessoa, isso é uma realidade das regiões metropolitanas. São nesses modelos agora que as habitações estão sendo erguidas, verticais? As habitações estão sendo verticalizadas, no entanto, com a obrigação da gente levar equipamentos públicos e comunitários. Posto de saúde, escola, creche, a mobilidade com facilidade, ônibus na porta, áreas para deficientes e idosos, que é a famosa acessibilidade. Então, a gente está levando esses benefícios de forma que as pessoas não sintam falta da unicidade. E, além do mais, eles estão convivendo. Tem trabalho social para idoso, para deficiente, para entretenimento. Então, tudo isso existe em comum dentro do próprio empreendimento. Dando um histórico um pouco da habitação, o prefeito Cícero, ele se dispôs a dar a contrapartida para a gente fazer aquela famosa faixa 1, estava comentando aqui com o Fábio, que era aquela famosa faixa 1 para as pessoas que não têm renda ou só ganham até R$ 1.800. São 1.512 unidades feitas na faixa de 3.000 pessoas, que foi dado em valores federais, com contrapartida financeira e física do município. Financeira, recurso próprio, física, escola, posto de saúde, posto policial, e agora está sendo construídas as unidades de saúde da família dentro do empreendimento. Então, a gente tem 1.512 unidades ficando pronta ou já entregue, sim. Aonde? No Colinas do Sul. Socorro, doutora Socorro. Então, quer dizer, na gestão do prefeito Cícero, sendo 2 anos de gestão, né, a prefeitura já conseguiu entregar, ou está para entregar, quantas unidades habitacionais? Aí eu vou lhe dizer o restante. Certo. No governo Bolsonaro, essa faixa 1, que o prefeito conseguiu em detrimento da questão da contrapartida financeira e física, tem um programa chamado 1,5, que a gente chama Casa Verde Amarela para quem ganha até 1,5 salário. Certo. Aí, quando a gente fez uma pesquisa, a gente percebeu que essas pessoas moravam em casa alugada, pagando um valor igual ou superior à prestação da casa. Aí o prefeito isentou o ITBI. Eu acho que vocês já ouviram falar. Sim. Na faixa de 3.500 a 4.000 por família, ele isentou, e hoje nós temos 4.100 unidades financiadas. Então, está em torno de 5.000 a 5.200 só as unidades que foram entregues já às pessoas que precisavam de habitação. Aí dá em torno de 8.000, 5 vezes, a gente multiplica geralmente por 4, dá em torno de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. E a gente está, assim, com muita esperança e com a certeza que volte o programa da faixa 1. Que, inclusive, já tivemos informação de Brasília que o programa já está sendo reformatado. Tem, inclusive, doutora Socorro Gadelho, uma indagação aqui da nossa ouvinte Jeane, dos bancários. Ela primeiro parabeniza pelo seu trabalho e diz o seguinte: passamos 4 anos sem o programa Minha Casa Minha Vida. Lula confirmou o retorno do programa. E a pergunta dela: será com os mesmos critérios? A senhora já tem informação sobre isso? Os critérios básicos, sim. Agora ele vai inserir a quantidade de imóveis menor por região. Ele vai inserir a obrigatoriedade que já temos aqui dos equipamentos públicos, a questão da acessibilidade que já temos aqui. Então, o que vai ser favorável será a qualidade dos imóveis que vão ser melhoradas.
Mas basicamente é a mesma coisa. Ô, doutora Socorro Gadelho, eu escutei muita gente falando, a gente se habituou por muito tempo com o programa Minha Casa Minha Vida. Aí o presidente Bolsonaro transformou para o Casa Verde e Amarela. Houve muitas mudanças. Eu escutei muita gente dizendo, rapaz, piorou, não era como era antes. Pessoas que não estavam em projetos de habitação de prefeitura, que compraram seus próprios imóveis, pagavam antes menos, agora está pagando mais. Foi isso mesmo? Foi uma mudança para pior, na sua concepção? Na verdade, se tivesse deixado a faixa 1, se tivesse continuado com a faixa 1, que são essas pessoas que não precisam ter problema de cadastro, somente a questão de não ter imóvel e que a renda é limitada porque você não tem acesso à moradia, teria sido excelente. Só que ele acabou com esse programa e deixou somente o programa da faixa 1,5, que foi esse que eu falei agora a vocês, que precisa de cadastro, mas o prefeito isentou o ITBI justamente para facilitar a ida. Agora vão ter as duas. Vai ter a opção de quem ganha até R$ 1.800, que eu acredito que esse valor também vai aumentar, e para quem ganha mais de 2 salários mínimos, que também vai ter acesso à moradia, ou seja, de 0 a R$ 5.000, a gente vai ter imóvel a oferecer subsidiado. Ô secretária, como é que está a questão do centro da cidade? A gente entrevistou aqui na semana passada, se não me falha a memória, o secretário Diego Tavares, onde era a antiga Procev. A prefeitura vai construir ali umas habitações. A questão do Porto do Capim também. Como é que estão esses dois setores do nosso centro histórico, secretário? Eu vou por partes para o público entender melhor. As Nações Unidas, a prefeitura desapropriou. Que é o prédio ali. Que é o prédio das Nações Unidas ali. Visconde Pelotas ali descendo para a Lagoa. Para a Lagoa. 43 imóveis, porque não cabe mais. E 4 pontos comerciais embaixo. A prefeitura está desapropriando aquela igreja do lado para colocar mais pontos comerciais. Mas o empreendimento que está pronto, o projeto, nós estamos apenas orçando, são 43 apartamentos e 4 comércios. 4 pontos comerciais. Porque a gente precisa levar vida para o centro histórico. Sim, né? sim, importante. Se a gente levar somente a parte comercial, ele não vai frutificar. A gente tem que levar as pessoas para morar, que a gente chama revitalização, reurbanização, com pessoas que vão morar, com famílias que vão morar. E no edital, normalmente, a gente coloca pessoas que querem morar no centro, pessoas que são artistas, para não ter aquela ida e depois a vontade de voltar. Isso. Tem o IPASE, que o IPASE é um imóvel da SPU, que está transferindo para a prefeitura, que ali vai dar 50 imóveis em cima. Essa IPASE? Eu tô Duque de Caxias. Duque de Caxias. Não tem o viaduto? Sim. Logo do lado direito. Não sei se você lembra. Tem o viaduto, você passando direto na Duque de Caxias do lado direito. Prédio bem alto. Ah, lembrei. Vai ser habitação e pontos totalmente abandonada. Totalmente abandonada, inclusive já foi até invadido, mas ali tem um problema elétrico fortíssimo. A gente vai ter que refazer praticamente. As famílias vão morar em cima e embaixo. Comércio, que nós também já temos projeto. Não é que vai começar agora, não. Muito bacana. Porto do Capim é um trabalho que o prefeito está desapropriando. Está faltando uma pequena coisa, a Procev, que ali vão caber 200 imóveis, mas ali vão ser só apartamentos para atender ao pessoal do Porto do Capim e eles não saírem de onde mora há 40 anos. Né? Tem um projeto Socorro antigo de habitar mais ainda o centro histórico. Está em que pé? Não só esse do prédio da Procev, outras moram. Está andando, parou? Como é que está aqueles processos? Não. É um processo lento também, porque ali é centro histórico. Muita residência tombada, documentação, né, doutor? O IFAM, que exige algumas situações, porque realmente é um centro histórico, está andando bem direitinho. Inclusive, nesse projeto novo de Lula, ele está vindo financiamento para imóveis ociosos. Então, a prefeitura já tá fazendo até levantamento do que pode desapropriar para poder entrar com esse financiamento de imóveis ociosos. Mas o objetivo do prefeito mobilidade, já está chegando, habitação e comércio em conjunto. Aquele prédio da Matarazzo, secretária? Está desapropriando. Está desapropriando. Para a área cultural. Ali para a área cultural. Isso mesmo, lembrei agora. Diego falou que Diego Tavares falou. Está desapropriando para a área cultural, ali vai ficar um espetáculo. Vai ter biblioteca, vai ter uma pequena universidade. Então aquilo ali é pronto. Então levando toda a parte de educação, a parte de moradia, a parte de comércio,
fica completo o centro histórico e as pessoas moram lá. Isso. Vão usufruir de lá, vão comprar lá. Contribui até, de certa forma, secretária, para o trânsito, Fabão. Porque as pessoas não vão ter necessidade de pegar um transporte coletivo ou pegar um carro. Moram no centro, trabalham no centro, ficam no centro, estudam no centro. E também a parte de mobilidade vai ter um grande projeto lá. A CEMOB, juntamente com o BID, vai ter um grande projeto de mobilidade lá, para facilitar, inclusive, os estacionamentos e as vias de passagem. Sim, também tem um conventinho, que o prefeito deu ordem... Que é ao lado do prédio da Procev. Vizinho à Procev. Também um conventinho que é uma área cultural, que foi dada já ordem de serviço. Agora a obra deve estar começando nesses próximos dias. Doutora Socorro Gadelha, a prefeitura faz novas moradias e chegam mais pessoas para morar em João Pessoa. Tem como a gente estimar qual o déficit habitacional da capital hoje? O nosso déficit é 21 mil. 21 mil. Mas como eu estava conversando agora com o Petrônio, Fábio, a gente tem o déficit de produção e a gente tem um déficit muito forte, que só dentro da secretaria hoje, nós temos 5 mil unidades trabalhando, que é o déficit, aquele imóvel que você tem condição de moradia, mas você não tem sua titularidade. Entendi. Então os órgãos de pesquisa, quando chegam, perguntam, Fábio, você mora aqui? Moro. Cadê a sua escritura? Não tem. Não tem. Então ele está no déficit. Entendi. E ele é irreal. É irreal. Então a gente precisa regularizar João Pessoa também. Entendi. E é o que estamos fazendo, já entregamos 1.500 títulos, não são títulos, são escrituras públicas, registradas em cartório de forma gratuita. E temos trabalhando 5 mil dentro da secretaria, porque você sabe que não é um trabalho fácil, né? Tem área que é privada, precisa desapropriar, mas estamos trabalhando com afinco, porque o objetivo do trabalho habitacional para interesse social é reduzir o déficit, né? Sim, sim. Algumas interações chegando para a secretária, doutora Socorro Gadelha. O nosso arroz está dizendo, mande um abraço aí para a titia Socorro Gadelha. Tem outra informação, chegou aqui, Aslan Cavalcante, ele diz o seguinte: boa tarde, Fabão, gostaria de parabenizar a competente doutora Socorro Gadelha, a quem eu tenho uma grande estima e admiração pela pessoa que ela é, pela competência. Fala para ela que estou terminando a manutenção do jardim aqui da... É CEMAB que chama? CEMAB. CEMAB. Secretaria Municipal de Habitação. Então a senhora deve saber quem é que ele está terminando. Sei demais. O jardim. Chegou uma mensagem de áudio muito aqui. Muito atenciosos, um abraço para Arroz. E Aslan é uma pessoa que atenciosa demais. Bom demais. Agradecemos. Tem uma mensagem de áudio aqui, de Matias de Mangabeira. Sim. Deixa eu ver o que é que o Matias fala. Boa tarde, solta aí, Luciano. Boa tarde, Fábio e todos da bancada, Matias de Mangabeira. Fábio, parabenizar vocês pelo programa e pela excelente entrevista. Socorro Gadelha, sem dúvida, eu acho que é uma das mulheres que mais entende dos problemas habitacionais do nosso país, né? Porque ela é muito dinâmica, ela consegue as coisas, ela vai em busca e ela realmente consegue reduzir esse déficit habitacional aqui em nossa cidade, né? Já foi secretária de Habitação Nacional, o Estado de Ministra, e não é à toa que hoje ela domina com maestria, com muito denodo, a secretária de Habitação do município. Parabéns pela entrevista e parabéns para a secretária Socorro Gadelha aí. Obrigada, Matias. Um abraço para você, meu amigo. Tem uma pergunta aqui, está chegando de Leandro. Ele mora... Deixa eu ver onde ele diz. Ele mora no Castelo Branco. Fábio, deixa eu abrir aqui melhor. Moro em uma casa alugada no Castelo Branco. Gostaria de saber como posso me inscrever para participar dos programas da Prefeitura. Na Secretaria de Habitação, ali no prédio da Labre, no antigo prédio da Labre, em Jaguaribe, em frente ao antigo Detran, de 8 a 17. Temos 2 pessoas lá, full time, todos os dias, para fazer a respectiva inscrição das pessoas que precisam de sua casa própria. É preciso o que, Socorro, para participar de um programa desse da Prefeitura de João Pessoa? Documentos normais, identidade, CPF. A gente vai comprovar lá que a gente tem um sistema chamado Cadimuto, que é Cadastro de Mutuários, comprovando que você não tem residência em nenhum lugar do país. Esse cadastro é nacional. E se você tiver algum problema de deficiência, levar o laudo médico, que você passa a ter prioridade e passa a morar no pavimento térreo dos apartamentos, com a acessibilidade que você precisa. Se for de perna, uma rampa com barras de apoio. Se for de problema de vista, vai ter aquela questão tátil. Se for de audição, na porta, você quando apita tem uma luzinha que muda de cor.
E aí, o nanismo com as situações de cozinha e de banheiro pequenininho. Então, é preciso que leve esse laudo para poder a gente ficar ou seu ou de um filho. De um filho, de uma mãe que mora com você. Logo em seguida, as assistentes sociais vão fazer visita, constatando tudo que você falou e deixando você como prioridade ou não. Porque se você for uma pessoa sã, são 2 sorteios. Um sorteio para quem tem problema de deficiência ou idoso e o segundo sorteio para a situação normal. Quem está lhe mandando um abraço é Edivandro, lá do Padre Biapina. Fabão, manda um abraço para a doutora Socorro. E Maxwell, aqui de Mangabeira, está perguntando como é que ficaram aqueles moradores daquela comunidade Aratu. Tem informações sobre isso, doutora Socorro? Sim. Aratu é uma comunidade que o terreno é da Companhia de Habitação. O terreno lá, a gente não pode adentrar com relação à regularização fundiária, mas estamos numa parceria com a Secretaria com a Companhia de Habitação Popular, a doutora Emília, com o Flávio, o pessoal de lá, fazendo estas regularizações. Inclusive, já tivemos até reunião, está começando um trabalho lá para fazer a regularização, mas junto com a SEAP. Ô Socorro Gadelha, a senhora ouviu, não mentir não, a senhora é craque, sabe de tudo de habitação, uma das craques desse nosso país. Opinião minha. Minha também, já disse várias vezes. João Pessoa vai chegar a um ponto que, por exemplo, bairro das Indústrias, Cidade Verde já juntou com Lerolândia, Cicerolândia, já juntou com Santa Rita. Aqui no Valentina está juntando já com Conde. Praia não tem como fazer. João Pessoa aguenta até quando essas novas habitações? Como é que a prefeitura está planejando? A senhora que é craque, como é que está esse planejamento, esse pensamento da prefeitura, juntamente com a SEAP? Obviamente a senhora citou a Emília Correia Lima, que é outra craque na matéria. Vai chegar um tempo que não dá mais, não é isso? Hoje nós estamos com duas vertentes com relação a essa situação, para resolver ou para minimizar essa situação dessa deficiência. Primeiro, catalogando terrenos. Já temos 12 terrenos dentro da prefeitura aguardando esse programa novo ou não. Caso venha, será com ele. Caso não venha, vamos tratar de outros projetos com condição de habitabilidade das pessoas que mais precisam. E o prefeito agora homologou uma lei que vai botar... Nós temos hoje a obrigatoriedade do térreo mais 3. Ele homologou o 4. Hoje nós já podemos trabalhar os processos com o 4. 4 pavimentos. 4 pavimentos, que isso dá uma... A gente pensa, não, mas um só não. Quando você faz as contas, dá um diferencial muito grande com relação ao atendimento às pessoas. Porque acima de 3 tem que ter elevador, não é isso? Acima de 3 tinha que ter elevador. Só que nós vamos ter um cuidado de colocar as pessoas no 4. As pessoas mais jovens, a gente vai ter um cuidado. Mas aí aumenta também e diminui o déficit. Porque você vai usar também a mesma escola, vai utilizar também o mesmo posto de saúde, a mesma UPA. E isso facilita também a viabilidade do empreendimento. O Socorro, deve ser muito bacana, né? Entregar moradias, né? A pessoa que sonhou a vida toda por uma moradia, deve ser um momento muito emocionante, né? Fábio, e era muito importante se vocês pudessem dar uma volta, se no dia que vocês quiserem, a gente está à disposição. No empreendimento, como a gente tem ali no Colinas do Sul, que a gente tem uma escola para 900 alunos dentro, a gente tem um posto policial feito nos moldes da polícia, o Coronel Euler, à época, nos ajudou, inclusive, com o arquiteto. Uma unidade de saúde da família que vai ser construída agora. A parte de estrutura de lazer todo. E o apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, todo com cerâmica. E nas áreas molhadas, cozinha e banheiro, cerâmica até o teto. Então é assim, antes do Natal, não sei se vocês chegaram a ver nas reportagens, a gente tirou mais de 140 famílias ali de Gramame, sim, que era aquela comunidade Nova Jerusalém, de pessoas que moravam em barracos. A prefeitura contribuiu com a mudança. E assim, é mudar da água para o vinho. E assim, a gente tem o direito de ser hoje o que é, e não o direito de morar em barracos. É verdade. É difícil, a gente é tempo, tudo, mas a gente consegue. Agora, a gente já tem uma história grande. Já pensou, Fabão? Imagina a situação aí, você fica imaginando na sua cabeça, obviamente, pessoas que moravam em barracos, como a secretária falou, o piso, às vezes aquele barro batido ou cimento cru. Às vezes nem isso. Aí você chega numa casa... Não tem cimento, não.
tem nem cimento, Petrônio, não tem nem banheiro, é tudo... Chega com a chavinha da casa, imagina que toma aqui a sua casa. Tal, com todo acesso. Eu vou mandar um filme para vocês que foi filmado com a saída deles, que estava lá a Energisa, Cagepa, a Cagepa inclusive foi para nos ajudar lá, 4 secretarias, Secretaria de Desenvolvimento Social, Guarda Municipal, todo mundo lá para fazer a transferência deles. Vou mandar um filme para vocês dar uma olhada e entender bem direitinho do que a gente está conversando aqui. Boa tarde, secretária. Obrigada pela sua participação, pela sua vinda aqui ao programa. Petrônio estava perguntando sobre as situações de residência muito precárias e eu queria saber em relação àquelas pessoas que estão em situação de rua. Existe algum tipo de busca ativa, alguma forma de chegar até essas pessoas? Porque muitas delas não têm condição sequer de apresentar documentação para que dê entrada em processos de solicitação de habitação popular como esse. Existe alguma forma de chegar até essas pessoas? Porque a gente vê que o número, sobretudo na pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou, assim, pelo menos a olho nu, aumentou assustadoramente. É verdade, Juliana. Eu queria só uma partezinha seu, antes de te responder, para você entender melhor, e os espectadores também, com relação à questão da pequena reforma. A gente hoje tem um Cuidar do Lar, que é um programa onde você mora numa casa sem condição de moradia com as suas famílias, que às vezes aluga outra, porque não tem condição de morar naquela, que o teto está caindo, não tem esgoto, a fossa está jorrando, o piso está afundando, não tem piso. Aí a prefeitura vai e fez uma licitação e manda as empresas fazer a recuperação. Aí eu já te respondo alguma coisa com relação às pessoas de rua. As pessoas de rua, a Secretaria de Desenvolvimento Social, ela faz um trabalho de cadastramento das pessoas. E aí manda para a nossa secretaria e a gente vai atendendo à medida do possível quem mais for carente. Porque muitas vezes eles estão ali, mas tem casa. Né? Tem casa, preferem, mas tem casa. E aqueles que não têm, a gente vai colocando na lista de prioridades. Passam por serviços de atendimento social antes, total. De Tanto chegar. De alimentação, como de roupa, como... tanto que todos os dias, se você passar ali na praia, você vai ver aqueles carros parados atendendo o pessoal, né? Voltando só um pouquinho para uma questão que a gente já falou há pouco, sobre a situação ali da comunidade Aratu, a senhora falou há pouco que estão numa parceria para que seja regularizado. A regularização é para as pessoas que já estão ali, para que sejam construídas moradias, ou para que aquelas pessoas que estão lá fiquem legalizadas ali? Que estão lá, Juliana, porque a regularização fundiária também é um trabalho feito pela Prefeitura e pelo Estado. Regulariza onde você mora, que é o que eu estava dizendo, a gente tem um déficit de 21 mil. Você chega no Aratu, vai na casa de Juliana, chega lá, Juliana tem uma casa com condições de moradia, mas ela não tem a titularidade, não tem a escritura. Ela consta no déficit, na verdade, não é real. Sim. Então, o trabalho que a gente vai fazer é dar escritura a essas pessoas. E para isso, precisa anteceder a infraestrutura do terreno, a legalidade do terreno. Quando é já da companhia ou quando é da prefeitura, a gente fica bem tranquilo. Mas, às vezes, tem que desapropriar. Existe expectativa para isso? Existe, já estamos trabalhando nisso aí. Até o final do mandato, Com certeza, já estamos trabalhando para isso aí. Que joia. Inclusive, já tivemos reunião em loco. Doutora Socorro Gadelha, já são quase 14h03, a gente já, inclusive, já estourou um pouco o horário do programa, mas eu queria fazer uma pergunta à senhora. A gente, na imprensa, sempre escutou pessoas denunciando: fulano ganhou uma casa e vendeu. Tem algum cadastro na secretaria para negativar essas pessoas? Porque não se pode ganhar uma casa e depois vender e volta para o déficit habitacional. Como é que a secretaria trata sobre esse assunto? Fábio, isso é um problema que a gente percorre. Tanto secretaria como Caixa Econômica, Banco do Brasil, os órgãos financiadores. Nesse cadastro Cadimulti, que eu te falei, cadastro mutuário, sim. As pessoas quando vão lá, e quando você assina o contrato da casa, ele vai direitinho para lá ter o CPF. Certo. Comprar outra, você não compra. Não compra. Mas não devia vender. Porque se você não precisa, você não deveria ter se habilitado. É verdade. Outra pessoa está precisando e precisa. É verdade. Isso é um problema que a gente percorre. A gente tem 1000 situações dentro da secretaria para evitar, mas nós ainda temos esse problema. Imagino. O ser humano é engenhoso. Agora, saiba que isso é uma irregularidade. Sim. E quem vive de irregularidade
você já sabe como é. É verdade. Prejudica, inclusive, a sua família como um todo. Porque nunca mais você tira casa, você tem condição de habitação em lugar nenhum do Brasil. Literalmente, um dia a casa cai. Literalmente, e o problema não é seu, é da sua. Literalmente, a casa cai. E já tem caído bastante. Já tem caído bastante. E sua família, seu filho, fica sem casa. Sem casa. Né? Para morar e sem casa para sempre. Aí vai ter que morar em barracos, na beira do rio, que nós somos ribeirinha. Sim. Nós somos cortados por 2 rios, o nosso Marco Zero é um rio. Isso. Diferentemente de muitas capitais, que a maioria é o mar, mas nós somos ribeirinhos. Vai viver na beira do rio daquela forma que você conhece, sem a menor condição de habitar. Pepa, satisfeito? Mais alguma pergunta para a doutora Socorro? Demais. Doutora Socorro, só mais uma vez parabenizar pelo trabalho, não é missa de corpo presente, por onde eu passei, porque eu conheço, sempre elogiei. E cortando você de propósito, agradecer por todas as ações que você... Eu ligo para você, tá jorrando, tá com problema no mundo. Simplesmente quando dá 10 minutos antes do pessoal terminar a reclamação, a chepa já chega. Já chega lá. Eu quero lhe parabenizar, agradecer, desejar sucesso à frente da secretaria. Como eu disse, acho que deve ser muito bacana poder proporcionar às pessoas realizarem sonho. E gostaria que a senhora terminasse a sua entrevista se despedindo, falando quando vai ter nova inauguração, quais os próximos passos, para a gente encerrar o programa com alto astral, com boas notícias. Com certeza. Nós temos um empreendimento com 95%. Esperamos entregar final de fevereiro, início de março. Nós temos a comunidade do S, que vocês conhecem ali no Roger, que está com uma situação burocrática que nós estamos finalizando. Acreditamos que mais 30, 40 dias estaremos contratando, recurso garantido, tudo mais. Uma obra com 416 unidades lá em Gramame. E estamos com esses 12 terrenos fazendo o projeto para esperar um pouco o novo programa. Se não vier, entraremos no antigo sem problema nenhum, porque os empresários também já estão dispostos e a prefeitura disposta a contribuir com infraestrutura, com contrapartida física ou até mesmo financeira. Bacana demais. Doutora Socorro, obrigado e daqui para frente a gente chama ela novamente aqui, né, Gil? Claro. Um abraço para o nosso Rui Dantas, né? Que é uma pessoa... Levou falta hoje, Rui Levou Dantas. falta, manda um abraço grande para ele. E estamos sempre às ordens. E agradecer aí pelo convite. Bom demais. Juliana Carneiro, a palavra final é que fica. Amanhã teremos o sorteio, sim, de fato, dos ingressos. Hoje não deu tempo, mas amanhã a gente vai ter sorteio de ingresso para filme e sorteio do Só Forró, que Beto Barbosa. Quem mais, Petrônio? Um bocado de gente. Isso. Um bocado de show, amanhã um bocado de festa. Ingresso com força. Com força. Não tinha tido o prazer de conhecer essa menina bonita, mas... Ela é a Juliette aqui do nosso programa. Canto de vez em quando aqui. Tá? Pepa Torres. Boa tarde, meu povo. A palavra final que fica, Pepa. Governo federal identifica 52 pessoas e 7 empresas que financiaram os atos terroristas domingo passado em Brasília. Confusão. Um abraço. Muito bem, 14h08, dizer a você, para você não desligar o rádio, não trocar de sintonia, vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas aqui na Pop com o Alisson Bezerra e equipe com o Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier.